Outro papel que o gerente tem que considerar aqui na teoria da expectativa é que confiar que os funcionários podem alcançar as metas, né? Eu nunca posso subestimar a capacidade de um funcionário para que ele alcance uma determinada meta. Agora, eu tenho que tomar sempre um determinado cuidado, que é o seguinte: eu tenho que exigir alto desempenho, lógico. Eu tenho que acreditar que o funcionário é capaz de alcançar determinadas metas. Mas eu tenho que estabelecer essas metas de uma forma que ele possa ser, que ela possa ser alcançada, porque senão esse funcionário ele vai se desmotivar em vez de motivar, né? E eu tenho que monitorar constantemente para ver em que pé esse alcance dessa meta está, né? Se ele está próximo a conseguir atingir ou não, né? À medida que eu vejo que ele está próximo, eu permaneço cobrando o mesmo resultado. Se eu percebo que ele está muito distante dessa meta, eu começo a diminuir a exigência para que ele consiga obter algum resultado no final desse processo. Bom, agora nós vamos discutir uma outra abordagem comportamental de motivação. Essa abordagem é a abordagem da teoria do estabelecimento de metas. O que vem a ser essa abordagem? Ela acredita, né, os autores dessa abordagem acreditam que se eu tenho metas definidas e claramente difundidas pelos meus funcionários, né, pela minha equipe, eu posso conseguir bons resultados do ponto de vista da motivação humana. Então, primeiro aspecto que tem que ser considerado nessa teoria, né, nessa abordagem de estabelecimento de metas, é que as metas elas têm que ser claramente definidas. O que vem a ser isso? Eu só posso saber onde eu vou chegar se eu souber o que eu tenho que fazer, né? Ou onde espero que eu vou chegar. Então, se eu quero passar no vestibular, ou se alguém tem uma expectativa de que eu consiga uma determinada meta, como passar no vestibular, por exemplo, eu tenho que saber que a expectativa da minha família é que eu passe no vestibular, senão eu jamais vou atingir essa meta. Da mesma forma, dentro da organização, eu só posso saber qual é o comportamento, qual é o resultado que a empresa espera que eu tenha à medida que eu conheço essas metas, né? E essas metas, elas têm algumas características, né, que devem ser consideradas no processo motivacional dessa abordagem. Vamos ver como essas metas elas devem ser estabelecidas, mensuradas e acompanhadas. Bom, o estabelecimento de metas, ele facilita a direção da atenção, como nós já discutimos anteriormente. Então, eu sei para onde eu tenho que ir, então eu direciono a minha ação para aquele determinado foco. Aumenta a minha persistência ou o meu desejo de querer chegar a essa meta, porque eu sei exatamente onde eu tenho que ir. Eu direciono e regulo o esforço que eu tenho que despender para alcançar esse resultado. E o outro aspecto que é vantajoso no estabelecimento das metas é que estimulam as estratégias e os planos de ação. Então, eu penso exatamente como eu tenho que fazer para conseguir uma determinada meta. Então, à medida que eu tenho clareza de onde eu quero chegar, eu posso estabelecer todo um processo que é de autorregulação, quer dizer, eu me autocontrolo, eu autodetermino as minhas ações e me automonitoro, inclusive, para ver se eu estou conseguindo alcançar essas metas ou não. Então, vamos aprender direitinho como é que essas metas devem ser estabelecidas. Primeiro, elas têm que ser específicas. Então, o que vem a ser uma meta específica? Eu tenho que deixar muito claro o foco. Eu não posso dizer, por exemplo, eu quero que você aumente os resultados da empresa. Que resultados são esses? Todos, né? Então, eu tenho que dizer claramente, especificamente para o funcionário, qual resultado eu quero que ele melhore. Outra coisa que ela tem que ter, ela tem que ser mensurável. Como que eu mensuro ou consigo obter o resultado dessa meta? Eu posso usar vários processos para mensurar essa meta.
eu posso estabelecer, por exemplo, como resultado, o prazo. Então, para alcançar essa meta, você tem até o mês de dezembro. Ou você tem que atender 75% dos nossos clientes. Então, as metas, elas têm que ser mensuráveis, para que eu possa saber exatamente onde eu estou do ponto de vista do resultado. O outro aspecto interessante que tem que ser considerado é o tempo. Quanto tempo eu tenho para alcançar essa meta? Algumas metas, elas são a longo prazo, né? E se elas são a longo prazo, eu tenho que estabelecer um processo que seja intermediário, né? Então, eu alcanço uma meta num determinado período de tempo, depois eu alcanço outra meta. Então, é uma meta só, mas ela é subdividida em vários objetivos, em vários submetas, se a gente pode dizer assim, para que eu possa acompanhar ao longo do tempo os resultados que eu vou obtendo gradativamente. O outro aspecto que a meta tem que ter, ela tem que gerar resultados. Então, eu tenho que chegar a um resultado final. Porque se eu tenho um foco, se eu tenho uma meta, mas eu não consigo obter esse resultado, eu me desmotivo automaticamente e largo o projeto no meio. E outra coisa que nós devemos ressaltar com relação ao estabelecimento de metas é que elas têm que ser atingíveis, né? Eu não posso, de forma alguma, estabelecer uma meta que seja impossível de ser alcançada. Senão, eu vou me frustrar e vou desistir do processo no meio, né? Então, o estabelecimento de metas ele é extremamente importante, é uma ferramenta gerencial muito válida e muito interessante como obtenção de resultados, mas nós temos que observar todos esses itens destacados. Vamos agora entender como fica o papel do gerente nesse processo. O gerente, nesse caso, ele tem que estar valorizando os trabalhos e os resultados e as metas a serem atingidas. Como é que ele pode fazer isso? Ele tem que preparar o seu pessoal para que eles alcancem as metas, ele tem que deixar muito claro quais são as metas que o grupo tem que atingir e tem que dar um feedback constante de como está o processo de realização dessas metas. Então, o gerente, ele tem como fator principal difundir essas metas, preparar as pessoas para esses resultados, monitorar esses resultados e renegociar essas metas à medida que ele percebe que essas metas não podem ser atingidas ou que vai haver alguma mudança que vai provocar uma não realização de resultado ou alcance dessas metas. Então, o papel do gerente é de fundamental importância para que haja uma transparência e uma confiança do grupo para que esse resultado seja obtido ou essas metas sejam alcançadas. É ele que faz a intermediação entre as metas empresariais e o trabalho do funcionário. Bom, encerrando ou dando um pouco o fim na nossa disciplina de hoje, na nossa matéria de hoje, vamos retomar alguns aspectos importantes da abordagem comportamental de motivação. Nós vimos no começo a importância da equidade, da percepção da equidade, a percepção de justiça, né? Então, quanto o funcionário tem que se sentir valorizado, respeitado e de uma forma extremamente justa pela organização. Existem vários estudos que demonstram, né, que a percepção de injustiça ou de iniquidade leva a um clima insatisfatório da empresa, que as pessoas trabalham com má vontade dentro da organização. A outra abordagem comportamental foi a teoria da expectativa, né? O quanto eu valorizo aquilo que eu quero obter pelo meu esforço e pelas minhas limitações pessoais. E a outra abordagem comportamental que vimos por último é a abordagem de estabelecimento de metas, onde nós temos que ter metas desafiadoras, exigir alto desempenho e estarmos motivados para alcançar os resultados que são esperados ou são valorizados culturalmente. Eu gostaria de deixar para vocês uma sugestão de leitura
de um livro muito interessante chamado Administrando para o Futuro, os anos 90 e a virada do século. O autor é o Peter Drucker e foi publicado pela editora Pioneer. Esse livro, o autor trata de uma série de empresas de sucesso que utilizaram da motivação como alavancagem para os seus negócios. Eu acredito que a leitura desse texto vai fazer com que vocês compreendam melhor a importância das teorias de motivação comportamental que nós tratamos hoje. Um bom processo de estudo para vocês.